Quero contar para vocês que o presidente Lula recebeu nesta terça-feira o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi elaborado por cientistas a pedido do governo. Janaína Camelo é quem vai contar essa história para a gente agora. Com esse relatório em mãos, Janaína, o que o presidente pretende fazer? Ele terá reuniões aí com integrantes do governo e etc., ministros, para falar sobre esse tema? Explica um pouquinho sobre essa ideia também do Planalto sobre inteligência artificial. Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. É exatamente isso. O presidente Lula, ele disse que quer apresentar esse plano numa reunião ministerial na semana que vem. Para daí, a partir daí, então, segundo ele, decidir sobre como colocar esse plano em ações práticas, né? Porque essas ações vão envolver todos os setores aí do governo, todos os ministérios. Então, esse Plano Brasileiro de Inteligência Artificial prevê um investimento de 23 bilhões de reais até 2028. Esses recursos, eles vão ser usados aí, vão servir para equipar o Brasil com uma infraestrutura tecnológica avançada, de alta capacidade aí de processamento, como, por exemplo, a compra de um dos 5 supercomputadores mais potentes do mundo. Segundo o governo, o objetivo aí desse plano é nortear o desenvolvimento e a aplicação ética e sustentável para a inteligência artificial brasileira, né? E daqui no país. Então, esse plano, como você disse, ele foi encomendado pelo próprio presidente Lula lá no início do ano. Mas só lembrando também que no mês passado, quando o presidente Lula participou de um evento no Rio de Janeiro, um evento aí, a apresentação, a abertura das Olimpíadas de Matemática, ele disse, por exemplo, que os cientistas brasileiros precisam, abre aspas, criar vergonha, fecha aspas, para desenvolver uma inteligência artificial brasileira. Então, esse evento de hoje, ele aconteceu aqui em Brasília. A gente separou um trecho do que o presidente Lula falou no discurso dele. A gente vai ouvir agora. Eu fico muito assustado, meus companheiros e companheiras cientistas, quando eu vejo matéria nos jornais dizendo a inteligência artificial pode causar 16 milhões de desempregados. Ela pode... para isso eu não quero. Que coisa que é essa que é tão importante e vai causar problema para a sociedade? A nossa inteligência artificial tem que ser inteligente. E a gente quer fazer dela uma fonte de fazer com que a gente gere emprego nesse país. Pois é, quem falou também nesse evento foi a ministra Luciana Santos, né, a ministra de Ciência e Tecnologia. Ela disse que esse plano, ele é robusto, ele é um plano que tem uma ousadia, segundo ela, mas ele é viável e factível. A ministra também disse que o investimento aí de 23 bilhões de reais, ele se compara aos investimentos, aos altos investimentos da União Europeia aí no setor. Um dos fundos que vai financiar esse plano brasileiro de IA é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico, mas essas ações do plano também vão contar com investimentos da iniciativa privada. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Bom trabalho para você. Alangani, quero começar contigo porque é um tema que te interessa bastante, essa história de falar de inteligência artificial e a maneira como hoje as autoridades ainda estão visualizando essa ferramenta. A presidente da República dizendo que a nossa inteligência artificial não vai acabar com a empregabilidade. Já dá para traçar isso já aí? Você acha também que é crível essa preocupação do governo federal? A fala dele não faz sentido. Pelo seguinte, imagine se todo cientista, empresário, a sociedade como um todo se preocupasse que toda invenção tecnológica ao longo da história da humanidade pudesse causar desemprego. A gente estaria ainda na Idade da Pedra. Porque toda inovação tecnológica, ela traz algum grau, sim, de desemprego, mas outros empregos vão sendo criados. É assim que uma sociedade avança, é assim que principalmente o capitalismo avança. Veja como a vida hoje, ela se tornou mais cômoda devido a todo o processo tecnológico. Causou desemprego estrutural em alguns setores? Sim, mas também criou-se outro tipo de emprego, outros tipos de emprego. Então a fala dele não faz sentido. Quer dizer, então o Brasil está condenado ao atraso, o mundo inteiro vai utilizar a inteligência artificial e a gente não. O uso da inteligência artificial significa o aumento da produtividade. E o aumento da produtividade significa a redução da pobreza. Então não faz o menor sentido a fala dele.
que você acha, Piperno? Não tem muito sentido? Está meio incoerente ou não? O presidente da República tem razão em se preocupar com isso? Não, se fosse só esse pedaço do discurso, eu concordaria. Agora, tem o discurso e a prática, né? A prática é o lançamento exatamente de um plano que vai, inclusive, contar com também o apoio da iniciativa privada exatamente para desenvolver esse setor que é capital para qualquer nação que se pretenda ser uma nação desenvolvida. Então, é importante sim que Então, o diagnóstico que pode gerar desemprego, ele é só uma parte do problema, e ele seria muito ruim se não viesse acompanhado de algum tipo de ação exatamente para na outra ponta mudar isso, né? Criar oportunidades, criar desenvolvimento. Me parece que esse plano é um plano que mira a criação de desenvolvimento com iniciativa privada. Eu fico pensando nesse plano de desenvolvimento de inteligência artificial, se lá nos Estados Unidos as autoridades chegam para a NVIDIA, para a Microsoft, para a Amazon, falando, olha, Google, né? Olha, vamos criar aqui um plano de desenvolvimento de inteligência artificial, como se a inteligência artificial lá, e aí sim, lá é um processo disruptivo de inovação, fosse criada em agências do governo. Não, foram criadas por essas empresas aqui que eu citei. Você tem razão, foram criadas E aqui no Brasil não se criou quase nada, não só inteligência artificial, qualquer área de tecnologia, a não ser a Embraer, nós somos extremamente atrasados, com ou sem a presença do governo, e é verdade. Fala, Gustavo Segré. Eu não sei se o presidente tem falta de conhecimento ou está negando uma realidade. Ele está certo em que a inteligência artificial não causará desemprego. Já está causando, não temos que esperar muito tempo. Vou dar um exemplo. Meu filho é dublador. A inteligência artificial não precisa de dubladores, pessoas físicas. O outro dia, o nosso querido colega Samidana me mandou um vídeo meu, no 3 em 1, em que todos nós falamos italiano, perfeito italiano, com as nossas vozes, inclusive. Então, o presidente deveria se informar um pouco melhor. Se ele não tem alguma experiência de alguém que ficou sem emprego pela inteligência artificial, está aqui o meu caso, presidente. Não precisa falar no futuro. A inteligência artificial já está tirando emprego hoje.